Voltamos ao vivo com o nosso programa Brasil Cristão, falando sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa em face do cristianismo. A gente falava aqui logo no início, quando nós abrimos o programa, recordávamos um discurso do Papa Bento XVI, hoje é o nosso Papa Emérito, mas então, naquele momento, ele, diante do parlamento alemão, falando a respeito das raízes cristãs que constituem a cultura europeia, a cultura ocidental. E o Papa Bento XVI nos recordou a respeito dessas colunas: a fé judaico-cristã, o direito romano, a filosofia grega e, como que brotando disso, a dignidade da pessoa humana, as liberdades, né? Dentre elas, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Agora eu queria dar as boas-vindas aqui ao professor Olavo de Carvalho, né? Muito bem-vindo, professor, é uma alegria para nós termos o senhor. E eu queria lhe fazer a pergunta: como andam essas colunas da sociedade, né, da cultura, e a consequência disso na liberdade de expressão e na liberdade religiosa? Muito boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem aí? Uma alegria. É uma alegria estar aqui com vocês. Olha, o problema é o seguinte: sempre que aparece alguma nova onda de perseguição anticristã, especificamente anticatólica, o pessoal trata como se fosse uma novidade. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, gente: a civilização cristã acabou entre os séculos XV e XVII. Ela acabou. O que nós temos em seguida não é uma civilização cristã, é uma civilização que tem resíduos de cristianismo, mas cuja força dominante não é o cristianismo de maneira alguma. É o que são a ciência, a mentalidade científica, o materialismo. Essa é a força dominante, né? E eles permitem que haja um restinho de cristianismo no ar, assim, fora do âmbito da cultura respeitável. É, no máximo, a cultura popular. Isso está assim há 5 séculos. Se quer saber quem foi a culpa disso, não foi de anticristão nem de materialismo, foi dos protestantes. Os protestantes inventaram a maior campanha de assassinato de reputação da história humana. Eles começaram, parece que, se eu me lembro, 1500 e pouco, né? Com livros que inventaram histórias que são repetidas até hoje. As famosas máquinas de tortura da Inquisição, que nunca existiram. Elas foram criadas por este livro, né? Tem um historiador americano, aliás, judeu, que escreveu um livro, The Spanish Inquisition. Ele mostra que tudo isso foi mentira, foi inventado pelos protestantes e repetido insistentemente durante todos esses séculos. No século XIX, a produção da literatura anticatólica nos Estados Unidos foi um negócio monstruoso, literatura de ficção, que impregnou toda a mentalidade. E depois entra nisso o cinema. No cinema, praticamente não aparecia um padre que não fosse criminoso, no mínimo. Só que, bom, o fato é o seguinte: os protestantes inventaram isso e o feitiço virou contra o feiticeiro. E daí o pessoal começou a usar isso contra as igrejas protestantes também, né? Não posso dizer que, olha, vocês fizeram por merecer, né? Então, eu não discuto a questão de protestantismo, de doutrina protestante. Eu estou discutindo a questão da conduta histórica, né? E a conduta histórica dos protestantes nisso foi totalmente abjeta, ela tem que ser condenada. Outra coisa, não adianta você querer desfazer a última mentira que apareceu sem você, primeiro, desfazer a mentira antiga, em cuja credibilidade se baseia a credibilidade da nova. Você vê a expressão, por exemplo, a violência inquisitorial. Todo mundo usa essa expressão. Isso entrou na linguagem. Portanto, você está legitimando, tá certo, uma mentira brutal inventada contra a Igreja Católica. Os católicos fazem isso, né? Você vê até que ponto a coisa... O Papa João Paulo II convocou o Congresso de Historiadores em Roma, eu não lembro o ano que foi, e publicou as atas L'Inquisitione, um negócio de 1000 páginas. Eram historiadores de todas as orientações possíveis, católicos eram nem 10%, eram já ou ateus, ou protestantes, ou judeus, qualquer coisa. E eles desmentiram toda essa mitologia anti-inquisitorial, toda ela. E o Papa, no prefácio do mesmo livro, que prova a mendacidade de tudo isso, pede desculpa pelos crimes da Inquisição. O Papa. Quer dizer, está dando a cara a tapa, meu Deus do céu. Agora, porque é Papa não pode criticar, claro que fez a coisa errada. Aliás, o João Paulo II fez muita coisa errada, deu muita moleza para quem não devia.
né? E os outros, então, foram piores ainda. Então, você tem... Agora, o acovardamento da Igreja Católica não vem de agora. O pessoal lança toda a culpa do Concílio Vaticano II. Estuda um pouco da história. Durante o século XVIII, todos os seminários da França trocaram os textos de Santo Tomás de Aquino por textos de René Descartes. Todos eles. Você está entendendo? Ninguém reclamou, não teve um filósofo católico para reclamar disso aí. Então, o acovardamento intelectual, sobretudo, tem sido a marca da conduta católica ao longo de pelo menos 4 séculos. Isso é um pecado monstruoso, né? Eu acho que Deus tem muita paciência com a gente, porque a igreja existe ainda apesar de tudo isso. Olha, é quase impossível, é só efeito da misericórdia divina, porque as ações humanas estão fazendo o possível para acabar com o negócio. Está entendendo? A gente aceita essa mentirada e permite que ela molde a nossa mente. Então, quando acontece uma nova onda de perseguição, a gente entende tudo errado, acha que é uma exceção, procura dar a impressão de que é a normalidade. Não, o que essa porcaria desse STF está fazendo é normal. Isso é a história ocidental moderna, gente. Então, o historiador judeu que eu mencionei chama-se Henry Kamen, K-A-M-E-N, The Spanish Inquisition. É um livro importante. Recomendo esses 2 livros, o livro do Henry Kamen e as atas do Congresso Internacional L'Inquisizione, né? Eu implorei que alguém publicasse isso em português, não publicaram até agora, né? Então, quando você vai ver, você vê que o ataque brutal à Igreja Católica é a norma, e a Igreja procura sempre se acomodar. Quando chega no Concílio Vaticano II, então, aí é a rendição total, porque nós agora queremos ter boas relações com o mundo moderno. Que isso? Eu vou ter boa relação com o diabo? É muito absurdo isso, tá entendendo? Olha, você sabe, assim, eu não sou nada moralista de ficar condenando os outros porque fez isso, fez aquilo. Não faço isso nunca. Não sou um cara radical, ultraconservador, nada disso. Mas peraí, mas tudo tem limite, né? Então, eu acho que o erro começa na esfera cultural, intelectual, filosófica primeiro. Quer dizer, o número de filósofos católicos que no século XX se deixaram seduzir por escolas filosóficas totalmente furadas, às vezes ridículas, né? E quando tentava reatar com o tomismo, fazia isso através de picaretas como Jacques Maritain. Jacques Maritain enganou um bocado de gente, tá certo? Eu acho que ele foi um inimigo inconsciente da igreja, ele não sabia que era inimigo, mas era, né? Quando você vê, por exemplo, você lê o livro do Gustavo Corsão, Século do Nada, você vê a tristeza dele de ver o Jacques Maritain falando besteira contra a igreja, mas ele continua confiando no Jacques Maritain, né? Tem um sujeito que é hindu, que é o Ananda Coomaraswamy, né? Ele sempre fala assim, ridiculous Maritain. E é ridículo mesmo. Olha, vou dar um conselho para você gosta de filosofia tomista, então, o grande filósofo tomista chama-se André Marc, M-A-R-C. É um gênio fantástico. Ninguém leu. Fica lendo essa porcaria do Maritain, que ajudou, vamos dizer, a corroer a autoconfiança da igreja. Tá certo? Sim. Se fazer de bonzinho, né? É verdade. Professor, esse fato que o senhor citou a respeito de João Paulo II, né, com o encontro de historiadores, foi em outubro de 1998 e em 99 eles começaram a publicar os resultados disso, né? Eu acho que foi essa data, isso é o que eu me lembro, é isso mesmo. Exato. Uma coisa que a gente gostaria de trazer aqui é justamente o absurdo, a gente vê quão chocante realmente não existe coerência na coisa, quando você percebe a perseguição recente, né? Já há pouco tempo atrás, um grupo de comediantes, sem dificuldade alguma, né? Começam lá fazendo as suas esquetes, depois lançam um filme, né? Um autêntico vilipêndio à fé da maioria do povo brasileiro, e isso foi defendido como liberdade de expressão. E aí agora nós temos essa situação recente de cerceamento, e isso não é cerceamento de liberdade de expressão, é outra coisa. Então, assim,
não tem coerência, né? Eu me assusto. Claro que não tem. Mas veja, um grupo de comediantes é apenas cultura popular, mas a coisa não começa na cultura popular, começa na cultura letrada, e na cultura letrada religiosa. Então, nós temos que acabar com esse mito de Inquisição o mais rápido possível. Você vê, todos os pastores protestantes brasileiros acreditam no mito da Inquisição, porque eles leram esta maldita bibliografia americana, né, que é uma indústria monstruosa do anti-inquisitorialismo americano, é um negócio monstruoso, e a pessoa acredita nisso. E se você não acredita, você acha que você é louco. Então, nós temos que limpar a retaguarda histórica primeiro. Querer protestar contra a mentira presente, quando ela se baseia na autoridade de uma mentira de 4 séculos, é inútil. Tem que primeiro acabar com isso, gente. Nós temos que... Todo sujeito que fala de Inquisição, você tem que gozar da cara dele e tem que cuspir. Pode ser assim, o cara sei lá, o maior santo católico, usa a expressão Inquisição no sentido pejorativo, você tem que dizer, você está mentindo. Não é que você está enganado, coitadinho. Não, você está mentindo, porque você está falando uma coisa que você não sabe. Vê, quem acusa os outros sem ter investigado, está enganado apenas? Não! É um charlatão, um mentiroso, um difamador. Pode ser um difamador inconsciente. Nós temos que ser muito severos com isso. Agora, eu vejo, por exemplo, o pessoal católico reclamar mais dos pecadinhos sexuais da mulher aí, a empregadinha doméstica que deu para não sei quem, né? Ou o menino que está lá tocando punheta no banheiro, do que contra esses grandes criminosos. Nós temos que parar com isso, nós temos que ter, de novo, o senso das proporções. O que é o primeiro mandamento? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. É uma expressão comparativa, é uma medida comparativa. Ele não diz quanto você tem que amar a Deus, não há uma quantia fixa. Portanto, existe um mais e um menos. Então, o senso das proporções está no coração mesmo do cristianismo, está no primeiro mandamento. Quem não reconhece, não é capaz de avaliar a gravidade relativa dos pecados e dos crimes, quem nivela tudo, né? Como dizer, não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado, né? Não tem crimezinho e crimezão, é tudo crime. É o emissário do diabo, evidentemente, está negando o primeiro mandamento. E quanta gente não faz isto sem perceber que está cometendo um erro medonho, um crime contra a igreja, né? Olha, eu não sou nenhum exemplo de virtudes cristãs, mas olha, eu sei somar 2 mais 2, eu sei ler, porra, né? Então, não venham me enganar com essa história, né? Quer dizer, quem não reconhece o senso das proporções, nega o primeiro mandamento. Então, tudo mais que ele diga de cristianismo não interessa mais. Sim, então, você vê, para mim, se você pegar você pega todo o movimento gay do mundo, é menos culpado do que pessoas que fazem isso. Professor Olavo, Oi. O senhor e o professor Felipe Neri, que está aqui, o padre Douglas também, trazendo isso, né, que ilumina aqui o nosso país. Eu queria que vocês comentassem o artigo 220 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando disposto nesta Constituição. Professor Felipe Neri, o senhor comenta isso com o professor Olavo? Olha, o problema é anterior, eu acho que o professor vai concordar com isso, entende? Porque a questão aí, o direito positivista, então... mas isso aqui é uma conversa, enfim, para a gente tratar num outro momento, entendeu? Começa meia dúzia de fulano começa a discutir o que eles acham que poderia ser a verdade, né? Quer chegar a um consenso e determinar as coisas. Então, isso aqui tem vários absurdos, né, em nome de consenso, tem? A pessoa já saiu realmente da própria realidade. Como ela saiu da realidade, então mesmo que a gente tenha a Constituição, olha, ministros do STF já rasgaram não sei quantas vezes a Constituição. A gente fica esperando que eles sejam sensatos e tal. Olha, tem que se dizer, nós estamos falando e repetindo isso, tá? Quando falam, olha, ontem eu vi a Rede Globo falando, mandaram um vídeo para mim, as pessoas estão indo contra o STF. A gente está falando que o ministro Alexandre de Moraes está errado. Esse fulano tem que ser punido pelo que ele está fazendo. É isso, ou seja, ele não tem um comportamento digno próprio, né, do cargo que ele ocupa. Ou seja, ser juiz, julgar as coisas com prudência. O fulano não faz isso, olha, ele não pode estar ali. Né? Ele não pode estar ali. Né? Não é só ele, entende? Então, veja o seguinte,
A gente fica esperando que haja um bom senso ali. E aí eles falam a narrativa que nós estamos contra a instituição STF. Alexandre de Moraes não é instituição nenhuma. Ele é só um juiz lá dentro, entende? E esse negócio tem que ser dito cada vez mais, tem que ser repetido para ver se entra na cabeça das pessoas que eles estão se arvorando cada vez mais, falando isso, tomando posturas, já de longa data mostrando ao que chegaram. Tem que ver quem já colocou eles também, né? Então é claro que tudo o que está acontecendo aqui agora, a gente tem que fazer a leitura, tem que ver esses elementos de como é que nós chegamos ao estado de coisas. E eles vão falar, olha, o governo, o ministro tal, estão aí tentando agora derrubar o Heleno, né? O Bolsonaro, né? Você vê, eles estão dando nome, né? O que eles fizeram com o celular dos deputados que eles pegaram? Ué, não tem foro privilegiado? Né? Podia fazer isso? Vamos inverter. Se o governo Bolsonaro mandasse pegar o celular, se fosse ele, tá? Não fosse o STF, mandasse pegar o celular de um deputado do PSOL, fosse isso. Nossa, isso é o fim do mundo fazer um negócio desse, entendeu? Você ia ver o que ia acontecer. Agora, não. O STF comete um ato ilegal e manda não só prender do Alan, do Bernardo, mas aí de deputados. Né? O que a mídia está falando sobre isso? Está falando nada, entende? Não está falando nada, não sabe ver mais realidade. Então, olha, Constituição, esse pessoal já jogou fora faz algum tempo. Eu respondo pelo que eu estou vendo. Tá? Estou falando aqui da emissora, mas volto a repetir isso toda hora, por quê? Porque depois eu sei que vão vir para cima da emissora. Olha como é que a emissora permite uma coisa dessa. Eu, Felipe, estou falando o que eu estou vendo. Eles já fizeram isso muitas vezes e a gente já sabe qual que é a postura que esses juízes vão continuar tendo. Eu queria, nós já estamos chegando no final, né, do nosso programa e eu queria fazer uma última pergunta para o professor Felipe, para o professor Olavo de Carvalho. Professor, o que a gente deve fazer, o que nós podemos fazer para garantir a nossa liberdade religiosa e a nossa liberdade de expressão neste momento? O que o senhor nos diria? Né? O que nós devemos, que caminho devemos trilhar, o que devemos fazer? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a guerra cultural é uma guerra permanente, não pode descansar um único minuto. Tá certo? Ela não resolve tudo, ela só cria, vamos dizer, o fundo, a base, o vocabulário, mas veja, todo o nosso vocabulário, toda a nossa linguagem, a linguagem do debate público já está viciada por preconceitos anticatólicos há décadas ou séculos. E nós temos que exterminar isso aí. Tem que acabar com essa porcaria. Sempre que o sujeito usa expressões tipo a Inquisição, né? Você está agindo de maneira inquisitória, você tem que imediatamente, não é dizer que o senhor está enganando, tem que calar a boca, mentiroso, caluniador. É assim que tem que tratar. Ora, não existe o erro inconsciente aí, porque o sujeito diz isso, ele está xingando a igreja sem ter estudado nada a respeito. Que direito ele tem de fazer isso? Isso não é um erro. Erro é se ele tivesse estudado e entendido errado, mas não é isso. O cara não sabe o que está falando e, no entanto, tem a cara de pau de falar. Isso aí é guerra cultural permanente. E daí nós teremos melhor condição de enfrentar situações específicas como essa que aparece do STF. Né? Eu não tenho o menor respeito por nenhum desses caras do STF, eu sei que são todos malandros, são gente que só vê a própria vantagem. Né? É uma vergonha você comparar o STF de agora com o de outras épocas, é uma coisa de você chorar. Tá certo? Aliás, até a classe política também, eu sempre recomendo que o pessoal leia o texto do Machado de Assis, que chama O Velho Senado. Né? Leia o Velho Senado do Machado de Assis e comparar com o novo Senado que nós temos agora. Você vai ver que é uma coisa assim, absolutamente catastrófica. Não podia ter chegado a esse ponto, mas chegou. Agora, também não podemos esquecer o seguinte, o comunismo é a chave de toda a cultura brasileira durante 60 anos. Não é só assim, mídia, não, é mídia, universidade, ensino primário, consultórios de psiquiatria, consultórios de aconselhamento matrimonial, tudo reflete o quê? A mentalidade comunista. E não, sem nenhuma oposição. Você vê, chegamos ao ponto de que o comandante-geral das Forças Armadas, seu Vilas Boas, né, ficava lá lambendo o ego do seu Aldo Rebelo, que é um homem do Foro de São Paulo. Agora apareceu o general Luiz Ramos, o Aldo Rebelo é um patriota, não sei.
Veja até que ponto a mentalidade comunista dominou pessoas que, teoricamente, são anticomunistas. Eles não sabem o que estão fazendo, esses generais são inconscientes, são infantis, eles não sabem, em matéria de guerra cultural, eles não entendem nada, 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 nada. Agora, eu entendo, eu estudo essa porcaria faz 50 anos, mas eu sou um civil, eu sou apenas um civil, então, ouvir a minha opinião, deprecia a honra militar, não dá, pô. Quer dizer, é muita vaidade corporativa. Muito do que os militares chamam de patriotismo é apenas vaidade corporativa. Sim. Né? Hinos, tambores, bandeiras, etc, etc. Quando chega na hora, você vai ver, está lá o general puxando o saco do comunista. Isso tem que parar já. Tem que parar já. Anteontem, o presidente disse, isso vai acabar agora. 5 minutos depois está lá o general Luiz Ramos botando a foto junto com o Aldo Rebelo, que é o sócio do Ciro Gomes, no ataque mais violento que já foi feito às nossas Forças Armadas. Exato. É verdade. Professor Olavo, só uma coisa, professor. Eu vou publicar L'Inquisizione. Espero contar com o prefácio do senhor, como o senhor já fez. Vai mesmo, é claro que faço o prefácio, sem dúvida. Qual é o nome da editora pela qual você vai publicar? O senhor já fez o prefácio também, já nos ajudou com o livro da Charlotte Iserbyt, da editora da Sofia Perennes. Perfeito. Parabéns, grande ideia. Faça isso mesmo, eu faço o prefácio com muito prazer. Sim. Tá bom. Professor Olavo, nós queremos agradecer a generosidade do senhor de estar conosco. Obrigado mesmo, de todo o coração. E espero que a gente possa seguir contando com a ajuda do senhor para tantos temas. Né? Nós queremos, o nome do nosso programa é Brasil Cristão. Nós queremos que ele, de fato, seja cristão. Nós temos que assumir isso aí, nós queremos um Brasil cristão e ponto final. Não gostou, vai embora. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde. A vocês também. Fique com Deus, meus irmãozinhos. Tchau, tchau. Padre Douglas, eu queria perguntar para o senhor, porque diante de tudo isso que o Olavo trouxe e a gente tem falado até aqui, a gente vê quem está em casa agora nos ouvindo, pode ver que a liberdade de expressão ela está ligada à liberdade religiosa. Só que uma coisa é eu viver a minha fé, eu praticar a minha fé na minha casa, com a minha família, eu ir à minha igreja e viver a minha vida com Deus. Outra coisa é, o evangelho precisa ser anunciado, mas para ele ser anunciado eu preciso me expressar. Então eu preciso ter liberdade de expressão. Então nós estamos aqui, na verdade, de fato, assegurando essa nossa liberdade religiosa, não é mesmo? Lutando por ela, lutando pelo direito de se expressar. Nós já tivemos um programa aqui no qual falamos sobre o envolvimento do cristão com a política, né, com a ação política, e demonstramos já que a política em nada, absolutamente nada, está em paralelo com a fé. Pelo contrário, não há comportamento humano isento de politicidade, nós mostramos isso. Né? Porque, se de repente, você que está nos assistindo hoje está se fazendo esses questionamentos, onde já se viu, um programa está tratando desses assuntos. Olha, a primeira coisa que já desde do início do nosso programa, Brasil Cristão, já no outro mês, né, tomei fora de conta se foi o mês passado ou retrasado, que o Brasil Cristão retornou ao ar com essa nova configuração, mas a sexta-feira é um dia dedicado a analisar a realidade sob o prisma da fé. Sim. Então, sempre vamos tratar de assuntos assim. E segunda coisa, né, se você está se fazendo essas perguntas, esses assuntos não deviam estar sendo tratados num programa cristão, no programa católico. Deveriam sim, e a resposta está no outro programa, você procure lá na nossa página RS21, você verá o programa em que tratamos desse assunto. Não podemos nos eximir, nos furtar de envolvimento prático. Então, quando certas coisas estão em jogo, sobretudo as nossas liberdades, é fundamental o testemunho cristão. Se fala tanto em testemunho, em atitude cristã, pois bem, isso deve ser traduzido em atos concretos. O primeiro ato concreto, antes de ser um ato exterior, deve ser o interior. Você precisa saber se indignar. E ante o que se indignar? E isso é fundamental. Então, se você não sabia o que estava acontecendo, não sabia emitir juízo,
nós estamos tentando lhe oferecer esse serviço. O programa de hoje quer ser um ministério. Forme a sua opinião e é fundamental que você esteja, sim, como cristão, indignado com quaisquer iniciativas de cercear liberdade de quem quer que seja. Ai, padre, eu agradeço muito as suas palavras, porque no Catecismo da Igreja Católica nós vemos o seguinte: a gente precisa se preocupar com o crescimento da sociedade, mas nós precisamos nos preocupar se o reino de Deus está crescendo nessa sociedade também. Porque o que nós vemos hoje é que já existem países, e aí eu vou jogar aqui para o Felipe Neri, né, professor Felipe Neri, que já não tem essa liberdade de expressão. Então, conversando com uma amiga que mora na China, ela dizia que existe uma igreja só, chamada Igreja Mundial, onde se você é de qualquer religião, você vai nela. E tudo que é falado ali precisa passar antes pelo partido para ele ver o que está se falando. Não existe liberdade religiosa, né? Não existe. E outros países, a Venezuela acabou de perder a sua liberdade completamente. E nós não queremos que isso aconteça no nosso país, não é? Então, como é que nós vamos fomentar isso aqui no nosso povo, na dona de casa, no caminhoneiro, enfim, porque as escolas já estão doutrinando os jovens e as crianças. Né? Antes de ele tentar responder essa questão, eu queria só voltar ao que o padre falou para dizer uma coisa, porque eu recebo questionamento pela internet, está emitindo opinião política. Então, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante falar. O Papa João Paulo II, ele tem uma colocação, né? Esqueci o nome da carta apostólica, em que ele diz assim, olha, se você, com a luz da graça, né, com a luz de Deus, né, iluminado pelo Espírito Santo, não participar e interferir no sentido de trazer as pessoas, né, por essa luz, né, a luz para esses ambientes que vão legislar, por exemplo, um projeto que é contrário à natureza humana, né? Se você não fizer isso, você vai sofrer a política. Né? Se você se eximir, não, isso não tem a ver comigo, né? Não, isso aqui não, a política... Então, isso daqui é uma jogada de fazer com que o religioso viva uma esquizofrenia, como se... ser religioso é você ir lá na sua igreja durante o rito tal e na sua casa, né? Ou seja, é no privado. Isso é uma mentira, isso aí tem história. O professor lá estava falando, é real, ou seja, tem séculos de trabalhando para que, ou seja, o cristão seja, ele fique ali como o que você tem a falar não interessa para a gente, você não pode pautar nada. Né? Nós temos a ciência, né? Depois já não tinha mais a ciência, agora querem voltar de novo com ciência, né? A história mostra isso. Então, é um cuidado que a gente tem de chamar a atenção para as pessoas, que geralmente quem tenta te silenciar de falar que você não deve emitir uma opinião ou falar alguma coisa sobre isso, de duas uma. Ou a pessoa é muito ingênua e não sabe como é que, ou seja, não consegue perceber a realidade, ou esta pessoa já tem um alinhamento ideológico político e quer silenciar quem está tentando mostrar o bem para as coisas. Tá? Quando a gente interferiu, ou seja, o que é interferir aqui? É falar, senhor deputado, os senhores vão votar um projeto de educação, com tantas questões de educação importantes, o senhor quer colocar gênero dentro disso daqui, que vai criar isso, o senhor já analisou de onde vem, o significado disso, você está ajudando a pessoa a raciocinar. Então, é essa participação. E nessa participação, quando a gente vem e levanta e mostra, olha, o ministro está errado, mas espera lá, é um ministro e tal, ele é infalível agora? Eu não sabia que ele gozava de infalibilidade agora, o ministro, né? Entende? Mas é um ministro, ele está errado e ponto. Então, só para dizer isso, ou seja, não é só que a gente pode, é nosso dever, senão acostume-se a ficar no cantinho calado, viver a religião paralela. Se nós não fizermos isso, eles vão trazer a doutrina do lado de lá. Não é? E nós vamos perder a liberdade. É sempre um avanço, entendeu? É sempre um avanço. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, por quê? Porque é claro que outros vão sofrer. Eu gosto de uma frase de Chesterton em que ele fala assim, né? Se nós tirarmos o sobrenatural, né, nós não teremos o natural, nós teremos o antinatural. Então, não existe justiça, paz, os termos que o pessoal gosta tanto, sem Deus. Você pegar só esse negócio sozinho aqui, quem é que vai ditar conforme qual padrão o que é justiça? Os direitos humanos ditados pela ONU? Vai ser ela? Ou realmente a realidade da verdade, da moral? Então, isso é um ponto.
A outra questão que você coloca do que está acontecendo nos outros países, então, para você ver, provavelmente você só sabe disso porque você acompanha as mídias sociais. Porque as grandes televisões, elas não mostram o que está acontecendo nos outros países nesse momento. E não mostram perseguições, cristãos sendo mortos, né, em vários outros países. E aí o nosso povo não vê isso, né? Não tem acesso a isso. Não, ou seja, olha, lugares no país em período de pandemia, eu tenho, na minha cidade, eu sou de Santos, tá bom? Eu nasci em São Vicente, mas eu vou a Santos, me casei lá e tal. Olha, o pessoal te para e se sua placa não é de Santos, você tem que ir ali para dizer onde você vai e tal. Olha, eu já vi isso daí pela internet em outros países, não agora no período de pandemia, como estou chamando, né? Isso aqui já é de longa data. O ir e vir, você tem que responder para te dar permissão. A Grécia, neste período que nós estamos vivendo aqui, a fulano tem que agendar a saída. Se a pessoa não tiver uma justificativa em documento para estar na rua, se é um trabalho essencial, ele recebe multa. Aí depois, tanto se evocou a ciência para a sanidade das pessoas ter que sair, tomar sol, não sei o quê. Você não pode sair. Você imagina uma família pobre, num lugar apertadinho lá, não tem como sair. Como é que fica isso para aquela família, para aquelas crianças, para aquela... Não pode sair. Entende? Eles estão ditando agora para a gente? Sim. Entende? Então, eu termino respondendo para você o seguinte, isso está respondido lá nas Sagradas Escrituras. 2 apóstolos responderam a um questionamento, falaram para eles, você não fica pregando a verdade aí sobre Jesus, tal. Se vocês fizerem isso, olha o que vai acontecer com vocês, né? Já as torturas, coisas mais tal. O que São Pedro responde? Será que fica bem antes obedecer vocês que obedecer a Deus? Então, eu digo para você que está ouvindo, se você não obedecer a Deus, você vai acabar obedecendo aos homens. Exatamente. E isso daqui não é rasgar a camisa para qualquer lei, qualquer regra, é quando ela é contrária ao verdadeiro bem. Então, se acontece isso em outros países, não pense que não pode chegar. Nós estamos num período que eles querem implementar as mesmas situações dentro do nosso país. E a gente está vendo isso com a igreja também. Me desculpa me estender, entende? Não, por favor. Eu estou vendo, por exemplo, desde o início da pandemia, se você entrar na minha rede social, você vai falar assim, gente, a igreja tem que ficar aberta. Né? Claro, eu não sou um padre, eu não sou um bispo, entendeu? Eu só pedi. Aí tinha gente, mas espera lá, nós não estamos desobedecendo. Não tem desobediência nenhuma. O padre sabe disso, tal. Ou seja, eu não estou desobedecendo. De amor ao próximo. Você não ama o próximo, vai colocar os irmãos em perigo, abrindo as igrejas e deixar as pessoas se contaminarem. Os mercados lotados, mas o vírus só gosta da igreja. Exato. Tá? Ele só pega na igreja. Filas de lotéricas e caixa econômica, Hospedagens lotadas. não pararam. Vocês viram, gente? Sim, exato. Então, o que você tem que entender também, né? Já que a gente está trazendo liberdade de expressão, liberdade religiosa, dentro desse contexto aqui, pare e raciocine. O fulano vem, não, eu sou médico, não sei o quê. Você pode raciocinar errado. Não aprendeu a raciocinar. Olha, por que querem fechar a igreja? Por que querem manter a igreja fechada? Quando os bispos italianos levantaram a mão e tal, por que querem manter fechada? Preste atenção na verdadeira saúde que a igreja pode trazer à sociedade. Querem silenciar, querem fechar a igreja, né? A igreja tem quase que pedir, podemos abrir? O governador desse estado não manda em nada na Santa Igreja, tá? Não manda em nada, nenhum governador manda em nada da Santa Igreja, ele não manda em nada na minha consciência. Ou seja, se eu quero ir à missa, se um senhor de idade, mesmo que pudesse ser contaminado, quisesse ir à igreja, entende? É uma coisa óbvia, entende? E é claro, Ário estava dentro da igreja. Muitas mentiras, chamadas de heresias, né, aconteceram por membros da igreja. Então, não tem como não ver a realidade de que também, dentro da igreja, nós temos pessoas que já têm na sua cabeça as ideologias do comunismo. E que, é claro, que vão para cima daqueles que estão simplesmente falando assim, eu quero Jesus na Eucaristia. Eu quero Jesus na Eucaristia, só isso. Não, mas a gente está celebrando a missa. Ótimo, eu sei disso, mas eu quero participar. Isso está no direito canônico, tá? Isso está em documentos da Santa Igreja, né? E tem alguma atitude de desrespeito só simplesmente
falar o que o direito canônico me permite falar o seguinte, um leigo pode, com respeito, mostrar o seu anseio espiritual, sua preocupação, olha, tal, eu quero ir à Santa Missa. Pode ter certeza, se todas as igrejas estiverem abertas, né, e com os sacramentos, vai ver se as pessoas não ficam melhores. Não é o ebola, tá, gente? Não é esse vírus aqui. Professor, Padre e Fernando, nós temos algumas participações no nosso WhatsApp. Vamos atender o nosso povo que está participando conosco. Vamos ver quem é que está chegando aí para participar. É o Marcos, do ponto de vista social. Obrigada, viu, Marcos? O pior de tudo é uma publicidade travestida de jornalismo imparcial, a serviço da mentira, suprimindo a verdade. É o que tem acontecido na grande mídia. Obrigada pela sua participação, Marcos. Denise, a paz, programa maravilhoso. Estamos juntos nessa luta pela verdade. Sou sócia e, graças a Deus, essa obra é de Deus. Obrigada, Denise, linda. Yara Veloso, boa tarde. Parabéns à Rede Século XXI pela coragem e ousadia em falar, em tempos de mordaça, sem partidarismo, sobre assuntos tão polêmicos nos dias em que estamos vivendo. Deus é mais, é mesmo, Yara. E a Oderbal Dias Oliveira faz uma pergunta, olha só, como tratar a liberdade de expressão dentro da nova cultura desta indústria de fake news? Fiquem à vontade aí, meninos. Olha, quando a grande mídia fala fake news, aí é fake news, né? E aí quando nós mostramos, olha, o que eles estão mostrando é uma fake news, aí não, nós somos mentirosos, né? Por exemplo, vimos um programa, vimos lá, todo mundo está gravando vídeo hoje em dia, né? Ou seja, como é que a Rede Globo responde a um senhor de idade, adoeceu, ficou internado 20 e poucos dias, né? E morreu de um problema cardíaco. Aí eles vão fazer a reportagem. Fizeram duas reportagens. O mesmo jornalista, né? No mesmo dia. No mesmo dia, assim, no mesmo lugar, para você ver até mesmo a iluminação, ele está falando, olha, ele ficou doente, ficou tantos dias internado, morreu e tal, né? E depois o mesmo jornalista começa a falar, ó, ele foi para o hospital, pegou o coronavírus e morreu. Como é que a gente vai acreditar que o fulano que tomou um tiro chega no hospital, só morre de coronavírus agora, né? Eu tenho um monte de médicos, amigos, que estão falando, olha, pessoas com tratamento oncológico não estão sendo tratadas, tem tanta coisa que não está acontecendo nos hospitais. Eu falo para meus filhos, eu tenho 4 também, viu, professor? Não quebra o pé, porque se eu te levar no médico, vão falar que você está com coronavírus. Então, uma coisa que virou até brincadeira, que todo mundo já sabe. Tem muita fake news, não estou falando de um médico, das emissoras que querem mostrar números absurdos, situações absurdas. Então, quando você vê a internet e as pessoas mostrando e depois você checa, olha, tá vendo? Ali é uma fake news. Ali é uma fake news. Interessantemente, quando uma mídia social, vou citar aqui o Terça Livre, se ela se equivocar, é claro que eles vão chegar e vão falar assim, gente, ó, e isso porque eles têm muito cuidado de colocar as coisas no ar, né? Mas tenho certeza, por conhecer as pessoas ali, que se acontecesse isso, eu falo assim, pessoal, é o seguinte, aquilo ali, nós tivemos essa informação, assim, assim, mas Vão se retratar. a coisa não foi verdadeira, né? E vão fazer isso. Aí fala assim, mas a Rede Globo também faz isso. É verdade que ela faz? Olha que interessante, né? Ou seja, a mesma Rede Globo que ataca todos os princípios cristãos, né? Desde não sei quando, né? Desde não sei quando, fala alguma coisa favorável a abrir as igrejas, né? Está preocupada com esse povo? Então, analisa quem é que faz isso, a história, a cronologia dessas emissoras, entende? Então, você presta atenção um pouquinho, ninguém está tentando mostrar a verdade. Eu sei que parece difícil de enxergar, mas eu sempre digo, olha, eu não vejo essas grandes emissoras. Não tem como, porque ali é fake news o tempo todo. Sim. Professor Felipe, vale a pena a gente ressaltar isso daqui, né? O professor é totalmente livre quando ele emite a sua opinião, quando cita as emissoras que ele deseja citar, os veículos que ele quer citar, as instituições que ele quer citar, né? Nós temos a alegria de contar com o professor Felipe aqui. E a mesma coisa com relação ao professor Olavo de Carvalho. Eu queria
tecer alguns comentários a respeito de algumas coisas que o professor Olavo falou, e peço até a ajuda do padre Douglas, né, e dos senhores aqui, da Drica, porque eu sei que na cabeça de alguns fica zunindo por aí, né? Por exemplo, quando o professor elogia São João Paulo II pelo trabalho que ele fez com os historiadores em esclarecer a Inquisição, e depois ele também diz de erros, e algumas pessoas, como é que está tecendo críticas ao Papa João Paulo II. Veja bem, São João Paulo II, santo canonizado, era, de fato, durante o seu pontificado, houve diversos problemas. E ele não teve condições de lidar com todos estes problemas. Eu, que estou aqui, vivi na minha pele um dos problemas que o Papa João Paulo II não pôde lidar, não teve os elementos e as ferramentas para lidar. Eu pertencia a uma congregação religiosa, cujo fundador, todos pensávamos ser uma pessoa ilibada e santa, e João Paulo II muitas vezes teceu diversos louvores a esse sacerdote, e depois nós viemos a descobrir que, na verdade, esse homem era um crápula. E a igreja teve que se pronunciar, e a congregação teve que se revisar. Aconteceu durante o pontificado de João Paulo II, grandes escândalos de abusos, né? O que aconteceu em Boston, tudo isso, foi durante o pontificado de João Paulo II. Isso não tira em nada as virtudes que nós reconhecemos, a grandeza deste homem e o fato de nós o canonizarmos e colocarmos. Ele é exemplo, modelo de fé e de santidade, né? Mas durante o seu pontificado houve problemas, nem sempre foram os melhores meios com os quais ele contou para poder lidar com isso, nem sempre. O professor Olavo é livre para analisar isso e tecer o comentário dele? Sim, entende? Uma outra coisa que eu queria colocar para você, ele colocou algo importantíssimo aqui para nós. Muitas vezes nós estamos preocupados com a moral privada, e até o professor citou, falou, olha, nós somos tão preocupados com os jovens e os adolescentes que vivem as suas crises de afetividade e sexualidade, seus problemas com relação à masturbação, à pornografia e coisas assim. E nós estamos muito preocupados e atacando essa questão, e nós estamos entregando o país a um sistema de pecado infinitamente pior. E o professor nos falou isso, com o seu jeito de falar, com a sua linguagem, com o seu modo, né? Mas foi isso. Então eu gostaria que nós tivéssemos a capacidade de fazer aquilo que o apóstolo São Paulo pontua para nós, né? Examinar tudo, reter o que é bom, mas aqui, de um modo muito especial, nós lidamos com uma igreja santa, formada de homens que são pecadores. A igreja não é pecadora, ela é santa. Mas nós, homens, somos pecadores. E ao longo dos séculos, muitos são os nossos erros, muitos são nós, enquanto eclesiásticos, leigos e eclesiásticos, temos cometido erros, e é por isso que nossa cultura não é mais cristã. Se a igreja fosse, isso é Santa Catarina de Sena, se nós fôssemos aquilo que devíamos ser, nós incendiaríamos o mundo. Se o mundo não está sendo incendiado, é porque não estamos sendo aquilo que devíamos ser. A igreja isso é frase dos padres da igreja, né? Semper purificanda, semper reformanda, sempre em estado de purificação, sempre em estado de reforma, Padre Douglas. O que o professor Olavo de Carvalho fez também com muito esmero foi pontuar limitações. Veja, limitações no pontificado de João Paulo II ou em qualquer outro pontificado, isso sempre existirá. E quando se verifica uma limitação, não se está com isso questionando a maior ou a menor santidade da pessoa limitada, né? Veja, todos que acompanham, ou ao menos a grande maioria, são cristãos ativos, participantes, fervorosos. Cá para nós, irmãos, vamos deixar um pouco certas hipocrisias de lado.
Eu que vos falo sou um pároco. E meus paroquianos nem sempre concordam com tudo o que eu faço, com decisões que eu tomo, ou às vezes acham que eu deveria tomar certas decisões que eu eventualmente não tenha a capacidade de tomar. E em nenhum momento, com isso, elas estão dizendo que eu sou mais ou menos santo. Veja, por exemplo, eu confesso que eu tenho certas limitações de administração. Às vezes é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu preciso fazer, é uma atribuição que me foi dada pela igreja e eu faço na medida do possível. Provavelmente alguém olharia para a paróquia e dissesse, puxa vida, esse padre deveria empreender mais, ser mais ousado. Bom, eu não tenho esse traquejo. Quem sabe um dia venha um outro padre no meu lugar e faça. A pergunta é, por eu não ter o traquejo que você gostaria que eu tivesse nessa determinada esfera do comportamento, isso me condena ao inferno? Isso me faz um absoluto pecador e tudo mais? Não, é uma limitação. Então, em nenhum momento eu vi o professor Olavo de Carvalho dizer que a igreja está absoluta. Aliás, ele teceu um dos melhores comentários eclesiológicos. Eu lecionei eclesiologia em faculdade e disse, olha, você quer verificar a santidade da igreja, você quer verificar quão sobrenatural é a natureza da igreja? Veja a existência dela, apesar de todos nós. É a verdade. Exato. Muitas instituições no mundo, por muito menos, deixaram de existir. E a igreja está aí, com os leigos que tem, com os bispos que tem, com os pontífices que teve, ela está viva e de pé. E o professor Olavo de Carvalho nos trouxe isso à pauta. À E baila. vai continuar, padre, vamos continuar, vão ter outros erros, mas nós vamos continuar e a igreja vai continuar sendo santa e nós vamos continuar a nossa missão, com os nossos erros, mas querendo transformar o mundo e trazer o reino de Deus, e é assim que funciona. Tem mais gente participando conosco através do nosso WhatsApp. Vamos trazer então as participações. A blindada, ela é blindada, olha lá. Obrigada pela iniciativa deste programa e encontro tão enriquecedor e esclarecedor. Minha mãe também está acompanhando há alguns dias e afirmou que está amando. Olha que maravilha. Obrigada, Amparo. Parabéns ao programa Brasil Cristão. Infelizmente, as pessoas não costumam assistir programas desta natureza. É verdade. Ainda existe muita gente que perde tempo vendo TVs que só mostram programas de péssima qualidade. Não é, Amparo, querida? Elaine Bolelli, boa tarde, que programa esclarecedor, ótimo tema, obrigada pela sua participação. Humberto, excelente entrevista, grande abraço ao professor Felipe, Padre Douglas e Fernando. Humberto de Cascavel, Paraná, lá, amigo Grande de amigo. vocês. Sim, grande amigo. Kleber Galeone. Oh, meu grande amigo. Que de muitos bênção anos. este programa lá, Padre. Ajudando o povo de Deus a Filho tirar o espiritual. tampão que os governantes querem colocar em nossas crenças e fé. Show. Obrigada, Kleber, pela sua participação. Ângela, que programa lindo. Assistindo e entendendo. Vou continuar a falar de Deus. Deus os abençoe. Faço parte desta hashtag não vou me calar. Obrigada, Ângela, pela sua participação. É muito bom ver, né? Que as pessoas estão entendendo e estão gostando. Estou muito feliz com esses comentários, né, Fernando? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, que ela lembrou, vou falar sempre de Deus. Perdão, esqueci o nome dela aqui, vou falar sempre de Deus. Acho que foi a Ângela a última. Ângela, olha, eu vi programas e esses memes que ficam fazendo por aí e tal, né? Falando assim, olha, Deus, o demônio fechou a igreja. E aí como que Deus falando para ele, não, eu abri na casa das pessoas. Cuidado com isso daí, tá bom? Cuidado, que é o seguinte, que em casa, com nossa família, na nossa vida interior, nós temos que corresponder com a graça de Deus, né, na vida de oração, da correspondência com a graça que vem pelos sacramentos. Ok, isso é uma verdade, né? Ou seja, a gente tem que ser coerente com a nossa fé, tá bom. Só que aqui, ou seja, a gente, cuidado, não estou falando para você, mas para você ver como é que são as coisas, né? Já querem e estão fazendo isso, relativizando os sacramentos, né? Relativizando a necessidade, né, da Eucaristia, e como se, não, nós não precisamos da igreja, né? Não, nós não precisamos da igreja, não, agora a gente descobriu a casa, né? Então,
mesmo a gente falando, eu vou continuar falando de Deus, né? Você vai encontrar muita gente que vai tentar mostrar para você que é uma exagerada, né? Que diante de uma situação como essa, a melhor coisa que você tem que fazer é viver a caridade lá com a sua família, né? Dentro do seu lar. Não ide e fazei todos os meus discípulos. O cristianismo não é apenas este momento lá, não é. Ao contrário, Nosso Senhor quer realmente seja expansão, né? Então, olha, veja como isso aqui vai direto contra princípios alicerçados da nossa fé. Então, pode ser quem for que me diga que é tão igual, não é igual não, né? Não é igual, os sacramentos não são iguais a fazer. A minha mão amassa o pão, a do padre consagra, entende? Exatamente. Eu dizia para o povo, olha, eu não posso dizer para vocês, embora a gente tenha recebido muitos conselhos de fazer isso, tá? Mas não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu dizia, olha, eu não vou falar para vocês que é a mesma coisa. Ver a missa pela TV e comungar espiritualmente e estar na igreja. Não é a mesma coisa. É como você vê, eu gosto muito de viajar, né? Já por conta de tudo isso que está acontecendo, eu estou sofrendo uma abstinência de aeroporto, porque eu gosto bastante de sair na missão e pregar em muitos lugares. Mas eu dizia para o povo, é como você vê uma paisagem pela televisão e aquilo lhe encanta, lhe inspira e você tem um desejo imenso de conhecer aquele lugar. E aí, de repente, muda a cena e começa a passar outra coisa. Ver te instigou, mas não te alimentou. Entende? Então, ver o precioso corpo de Nosso Senhor, o cálice erguido pela televisão, é precioso, é algo sublime. Você comunga espiritualmente, mas não vamos aqui dizer que é a mesma coisa, dá a mesma... É como, vou usar a expressão que o professor Olavo usou, né? Perder o senso de proporção das coisas. A comunhão espiritual é bela, ela alimenta na medida em que pode alimentar, mas ela não substitui a nutrição sacramental, né? Minha avó dizia lá no Ceará, ninguém se sustenta de xilito velho. Sabe o que é xilito? É aqueles salgadinhos que você compra no supermercado. Né? Ninguém se sustenta de xilito velho, tem que comer comida sólida. Então, certas formas de nos alimentar vão meio que postergando e enfraquecendo, né, a fome, mas a fome propriamente dita, ela é saciada no sacramento. E nós estamos correndo um risco enorme de cairmos por conta disso, no relativismo que nós falávamos ontem aqui no Brasil Cristão. E aí, tá tudo bem assim, vamos continuar assim, porque tá tudo bem, Jesus está ali, passando pela TV. Acho que já deu. Vamos fazer as considerações finais? Pode? Não, exatamente. Um dos grandes axiomas, assim, uma das grandes colunas da cultura ocidental, por causa da filosofia grega, é o princípio de não contradição. Nós construímos a possibilidade de conhecer as coisas a partir disso, né? Então, aqui nós temos uma mesa, né? Isso aqui é uma verdade objetiva, concreta, dada. Não é porque não é porque você gosta de mim ou não gosta de mim que o fato da mesa estar aqui vai mudar. Isso é dado, né? Isso é possível, né? Nós afirmamos essas coisas com base nesse princípio de não contradição. Nós precisamos conviver numa sociedade onde eu possa ser católico, apostólico, romano, e eu possa afirmar que a Igreja Católica é o sacramento da salvação, e nesta mesma sociedade possa existir alguém que é de uma outra religião, que possa ter a liberdade de dizer assim, não acredito na Igreja Católica, acho que vocês são completamente errados, e eu acho que a verdade é XYZ. Nós precisamos poder ter uma sociedade onde isso possa coexistir, né? E é isso que nós estamos colocando aqui, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né? Que é o que
está sendo tolhido. Nós estamos na ditadura do relativismo. Se eu venho aqui e afirmo categoricamente esta é a verdade, é um absurdo isso que você está fazendo. Eu quero agora agradecer a você, sócio da Associação do Senhor Jesus, você que já está conosco. Mas eu sei que hoje, por causa do tema que nós estamos fazendo e por causa de nossos convidados, há uma série de pessoas que estão hoje descobrindo o programa Brasil Cristão, né? Eu quero dizer que é um dos tantos programas que a Rede Século XXI está fazendo e que está marcando um passo de uma busca e de uma transmissão de uma verdade pura, né? Programas como Eclésia, programas como Na Verdade, tantos outros programas de oração que nós temos aqui na casa. Hoje eu quero fazer um apelo a você. Nós tivemos, sim, coragem e ousadia e vamos seguir tendo. Nós precisamos que você se torne um sócio da Associação do Senhor Jesus. Nós precisamos que você apoie a Rede Século XXI para que ela continue a fazer o que ela está fazendo, né? Falar a verdade com esta ousadia, com essa intrepidez e que as pessoas consigam assistir à TV Século XXI, que ela tenha mais alcance no país, né? Que ela possa pegar e encarar um aberto na sua cidade. Nós precisamos começar a fazer campanhas para que a verdade que está sendo pregada aqui com tanta coragem possa chegar na casa das pessoas. Nós agradecemos. Fernando, e as pessoas estão respondendo. Tem muitos sócios aqui nas minhas mãos. Eu vou ler lá no programa Boa Tarde Sócio, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, tá bom? Porque eu queria que o professor Felipe fizesse rapidinho ali em 30 segundos suas considerações finais. Nós agradecemos muito a sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Olha, eu diria o seguinte, você que está ouvindo, tenha atenção quando, por algum meio, né, estão te conduzindo ao pecado, que é a verdadeira escravidão, né? Ou seja, a liberdade, ela está na verdade e está na virtude. Então, eu citei grandes mídias e inclusive organismos. Se você observar e sair da letra que está aparente, né, veja a sugestão por trás, que está escondida disso, entende? Veja lá, ditando para você comportamento, como que você deve ser, e contrário à própria verdade. Se você tem dificuldade com isso, então você tem um meio. Nós estamos agora no tríduo, né, da festa de Pentecostes, que o Espírito Santo, que iluminou tantos homens e que ilumina, ele é o santificador, é ele quem pode, né, a gente suplique nesses 3 dias e na festa de Pentecostes, que ele realmente possa iluminar a nossa inteligência, a nossa vontade, para que a gente possa ver a verdade, querer amar a verdade e de fato chegarmos àquilo que Deus quer de nós, que é essa união com Deus. Esse é o nosso caminho. Não será distanciamento, máscaras e outras coisas mais. O que está aqui em jogo é outra coisa, tá bem? Então, busque a Deus. Muito obrigada. De coração, Padre, sua bênção para nós encerrarmos hoje. Eu desejo de todo o coração que nesse domingo se atualize a graça de Pentecostes, não só nos altares, mas nas nossas vidas. Que o Espírito de Deus seja abundante em dons para você, na tua vida, e que o Brasil seja verdadeiramente cristão na força deste fogo que vem do céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos então na segunda-feira. Nós vamos fazer um programa sobre a Divina Providência. Esperamos você às 3h10 da tarde. Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau, Fernando. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.